Tenho agora o prazer de apresentar a doutora Ana Batista, que nos traz uma apresentação sobre singularidade, consciência e inteligência artificial. É licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nessa mesma universidade apresentou uma dissertação sobre a natureza da consciência em Chalmers e Dennett. Frequenta atualmente o curso de mestrado em Filosofia da Universidade de Letras. As suas áreas de especialização são a Filosofia da Consciência e da Mente, assim como a Filosofia da Arte. Organizou com o Dr. Carlos João Correia as 3 primeiras edições do Colóquio que é a Arte, tendo preferido comunicações sobre o conceito de arte em Collingwood e Fernando Pessoa, assim como sobre a noção de valor em arte. No âmbito da filosofia contemporânea, na mesma faculdade, realizou 3 intervenções sobre Derek Parfit, Frank Jackson e Thomas Nagel, respectivamente. Desenvolve atividade artística internacional no âmbito da video performance e da fotografia. Fundador e membro da direção da Associação Cultural e Filosófica, o que é. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui. O tema que nos traz é mais este painel da Associação Filosófica, é o que é consciência, e apetece-me imenso ficar o tempo que tenho disponível, que são 20 minutos, calada, porque não sei dizer-vos o que é consciência. Eu pensei fazer isso, mas depois achei que se calhar não era uma boa ideia. Então eu trago-vos se calhar não vos vou explicar o que é consciência, vou-vos dizer o que eu desconfio que ela possa vir a ser, e se puder vir a ser explicado, e vamos falar de singularidade. E à frente eu explico, não eu, mas nas palavras do Sr. Wood, o que quer dizer. Eu vou começar, eu trouxe um paper para ler, desculpem, para mim é mais fácil desta forma. Então, o objetivo da presente comunicação é demonstrar que a singularidade, se vier a tornar uma realidade proximamente, importa pensar nos problemas que resultariam desse facto para que esse hipotético evento não se torne uma catástrofe para nós humanos. Mas o que é a singularidade? Singularidade é um tema desprezado, dado o seu caráter com que muitas vezes é associado a uma pura imaginação fantástica, sem qualquer interesse real, muito menos filosófico. Como definir, então, a singularidade? Singularidade, eu tenho o slide, não podem ler, citando o filósofo David Chalmers, é esta explosão da inteligência, que é atualmente conhecida como a singularidade. O argumento básico desta questão foi inicialmente estabelecido pelo estatístico Sr. Wood, no ano de 1965. Especulações sobre a primeira máquina ultra-inteligente, que uma máquina ultra-inteligente seja definida como uma máquina que pode superar de longe todas as atividades de qualquer homem, independentemente da sua inteligência. Dado que o design de máquinas é uma dessas atividades intelectuais, uma máquina ultra-inteligente pode projetar ainda melhores máquinas, haverá então, inquestionavelmente, uma explosão de inteligência. E a inteligência humana será deixada muito para trás. Deste modo, a primeira máquina ultra-inteligente é a última invenção que o ser humano precisa realmente fazer. A ideia-chave é que a máquina será, assim, melhor do que os seres humanos a desenhar máquinas. Logo, será capaz de desenhar uma máquina mais inteligente do que a máquina mais inteligente que qualquer ser humano possa criar. Bem pelo contrário, achamos que o tema da singularidade é, então, um tema relevante porque estão em causa questões sobre a nossa sobrevivência e de como lidamos com isso, pelo menos achamos relevante QB para que possamos pensar no assunto. Se fizermos um uploading, ou seja, sujeitos humanos, eu tenho um site que explica, se um uploading faz a transição da mente humana para uma máquina artificial ou organismo não vivo, e se for uma forma credível de sobrevivência, o interesse pelas possibilidades reais dessa experiência aumentam. Nós não temos outro remédio senão fazer um uploading, se a singularidade se tornar real. E porquê? Porque estaremos a concorrer com entidades candidatas oponentes a nós humanos e o que nos resta é ir um pouco na onda. Então, o que é que acontece se máquinas ficarem mais inteligentes que os seres humanos? A pergunta inaugural do artigo do filósofo australiano David Chalmers
que chamou, como seria certo, a atenção do mundo filósofo ocidental. Filosoficamente, a singularidade levanta interessantes problemas filosóficos. O argumento básico para a explosão da inteligência é bastante interessante, na medida em que nos leva a pensar o que é inteligência e pensar também nas capacidades mentais artificiais. As consequências inerentes ou potenciais de uma explosão de inteligência levar-nos-ias a pensar mais sobre valores, moralidade, sobre consciência e sobre identidade pessoal. Estas são as características que se associam quando resgatamos o perturbador ou desinteressante tema da singularidade. David Chalmers diz-nos que a singularidade traz consigo as antigas questões da filosofia mais difíceis e levanta novas e interessantes questões filosóficas. Por sua vez, as questões filosóficas e práticas intercruzam-se. Para se determinar se haverá uma explosão de inteligência, teremos de determinar o que a inteligência é para que as máquinas a possam ter. Para determinar se a explosão de inteligência seria algo bom ou não, nós precisamos de pensar na relação entre inteligência e valor. Para determinar se iremos ter um papel significativo no mundo de pós-singularidade, nós precisamos de saber se a identidade humana consegue sobreviver à ampliação das capacidades cognitivas, talvez fazendo ou talvez através do uploading. Eu não sei se perceberam bem o que é um uploading, é qualquer coisa que incrementa as nossas capacidades cognitivas, seja ela de que forma for, com operações cirúrgicas ou com chips, a imaginação aqui, um pouco à conta de cada um. Isto são questões para os filósofos de vida ou de morte e talvez nos tenhamos de centrar nos próximos anos e se calhar estão muito próximos. E porquê nós pensarmos que são relevantes esta? Há uma boa razão para crer que há uma explosão de inteligência, ou seja, da singularidade. Eu acho que todos que estão aqui na sala já se aperceberam que há máquinas, há programas, há softwares, há hardware que nos parece que estão a responder e que estão a pensar, nomeadamente se jogam jogos de xadrez e coisas parecidas. Então não me parece que seja assim tão bizarro nós conseguirmos pensar que alguns artefactos como computadores podem responder da mesma forma que os humanos respondem a alguns inputs. Outra razão. No caso de haver uma explosão de inteligência, será que nós podemos prever as hipóteses de um bom resultado? Será que um ano uploaded será consciente? No caso de um uploading, o upload preservará a minha identidade pessoal? Bom, não sabemos, mas são perguntas perturbadoras. A consciência é algo que é idêntico ao si. É a identidade pessoal preservada nessa coisa. Uma palavra cuja definição parece sempre estar aquém do que nos parece ser a cada um de nós. Ou melhor, ser-se. É essa forma de ser que parece só poder ser pensada a partir da experiência consciente. Uma boa explicação para o que é consciência, incluindo o aspecto subjetivo de ser um ser de experiências conscientes, tem de ser ampla ao ponto de incluir a preocupação não só com o organismo consciente, ou seja, eu mesmo, mas querer responder como é ser-se algo para alguém ou algum organismo. É este o caráter subjetivo da experiência. Procuramos responder o que é consciência ao tentar perceber como o sujeito de um estado mental pode ter dito consciente se tiver uma qualidade desse estado, uma qualidade associada à experiência, como falámos no painel da manhã, os qualia. Esta qualidade sentida na experiência são qualidades fenoménicas, como havíamos dito. Na hipótese da consciência surgir a partir de estados físicos, como é que ela surge? Será que a consciência é ela mesmo física? Há várias respostas candidatas à tentativa de desvendar este mistério. Não será que isso se relaciona com a inteligência artificial e os seus problemas associados? A singularidade, segundo o filósofo David Chalmers, foi alvo de réplicas, de uma réplica do filósofo Daniel Dennett, que já aqui foi referido, provavelmente é um dos filósofos mais referidos quando falamos de questões da mente. E a réplica de Dennett foi pedida por Chalmers, porque Dennett se recusava a responder a este seu artigo. Foi assim discutida a questão da atualidade do tema da singularidade. Trata-se de uma hipótese, logicamente possível, acerca da nossa sobrevivência.
Com efeito, a singularidade é um tema desprezado ou encarado como um puzzle que nos intriga. E, segundo Dennett, mesmo dizendo no que respeita ao Chalmers, analisa, e mesmo sabendo que o Chalmers analisa escrupulosamente os problemas, considera que muito do que é dito acerca da singularidade ou das tecnologias fantásticas é um tema chato e que não resolve grandes problemas. Mesmo assim, Dennett, embora pensando, a vida é muito curta, há muitos problemas bem mais sérios para perder tempo a pensar sobre, decidiu então responder às retaliações do Chalmers. Dennett confessa que nas primeiras 30 páginas apeteceu-lhe rasgar o documento, não continuar com a palhaçada de coisas fantásticas com que o Chalmers aparece. Para Dennett, o raciocínio de Chalmers para a singularidade, baseado na hipótese de uma inteligência artificial mais, ou seja, progressiva, uma inteligência artificial mais e por aí adiante, até ao infinito, não era um tema muito interessante para discutir. Mas devíamos, antes, centrar a nossa atenção nas nossas dependências psicológicas que temos atualmente e no mundo que hoje vivemos em relação à internet. Ou seja, para Dennett, se calhar o que estava a ser discutido não era tanto o problema de um upload das nossas mentes ou de uma inteligência artificial, mas seria o que estava em causa são as dependências psicológicas e as crenças que todos nós temos acerca das máquinas e que estávamos de alguma forma a extrapolar isso para uma alucinação de Chalmers. Mas o Dennett percebe-se da afinidade de Chalmers em relação a temas que ele mesmo, o Dennett, trabalha e pergunta-se, e a pergunta do Dennett é: se o Chalmers é um sujeito que acredita que há um facto suplementar, além dos estados físicos e correlatados, que um fisicalista como o Dennett assume, porque é que Chalmers não é um materialista ou um fisicalista e agarra-se a essa crença de que há algo mais para além dos estados físicos explicados. Há um ponto de acordo entre ambos. Eles dão um valor excepcional à inteligência artificial e o Dennett está convencido que qualquer escala de inteligência que se possa fazer é ou será tão antropocêntrica como uma distorção cómica de qualquer realidade para o que se fosse chamado a medir, ou seja, medir a inteligência é qualquer coisa de bizarro. Dizer que os seres humanos seriam postos de lado de uma forma fria após a singularidade, para Dennett é uma pura fantasia, para Chalmers não. Para mim também não é. Dennett analisa a seguir a questão do uploading, isto é, se nós seríamos incrementados para um mundo de inteligência artificial mais, e uma das questões filosóficas excitantes é, portanto, uma vez mais, a preocupação com a nossa sobrevivência. Será que eu sobrevivo a um uploading? Será que eu serei ainda eu quando eu for incrementada? Este é o problema largamente abordado pela filosofia. Trata-se do problema da identidade pessoal, tema que vai ser tratado também neste nosso bloco e que já abordamos ligeiramente no painel da manhã. Embora pareça estranho, é uma hipótese moribunda que alarma qualquer bom académico falar-se da singularidade, o problema da singularidade traz à tona o mais intratável problema sobre a identidade pessoal, seja através da continuidade psicológica ao longo do tempo ou outra continuidade. Segundo Dennett, Chalmers sustenta a ideia que a consciência é um facto suplementar, como eu disse. Introduz novamente a questão de um palpite zombie. Porque se não houver facto suplementar, o resto não passa de zombies para Chalmers. Dennett não concorda com palpites sobre o que as coisas realmente são. Ele crê que as pessoas têm fortes crenças acerca das coisas e isso comanda a maior parte das nossas investigações académicas, desinteressantes até, e por isso perdemos tempo quando falamos de coisas que não nos levam a lado nenhum. Segundo Dennett, Chalmers sustenta que existem vários tipos de visão acerca da mente. O tipo A materialista, que é o Dennett, que identifica e que ele é identificado, o tipo B de materialismo sustentado por Ned Block, já vou falar, e, aliás, a maioria dos materialistas prefere o tipo B, dizendo que há factos suplementares de natureza epistemológica, mas não de natureza ontológica, que dificultam a compreensão da relação entre mente e cérebro. E, finalmente, existem os dualistas de propriedades, que é o caso do Chalmers, que
que dá fortes razões a favor do materialismo tipo A, ou seja, que funciona, mas não é o mesmo defensor desse tipo de materialismo. Com efeito, Chalmers não hesita em colocar-se ao lado de alguns materialistas do tipo A contra materialistas do tipo B. Mas, quando começa a refletir sobre o uploading, defende que os sujeitos que aferirem a um uploading podem não ser conscientes, que nos podemos todos tornar em zombies, muito provavelmente com a crença de que estamos todos conscientes. Chalmers não hesita em mostrar como o raciocínio, como os de Ned Block ou de John Searle, é impreciso, por exemplo. Dizem, é verdade, é que nós não temos ideia de como é que é ser um sistema não biológico, como um sistema computacional de silicone podia ser consciente. Mas é um facto de que nós não temos nenhuma ideia de como é um sistema biológico, como um sistema neuronal pode ser também consciente. Ou seja, nós não sabemos como é que outro sistema poderia eventualmente ser consciente, mas também não fazemos muito grande ideia como é que este sistema neuronal que nós possuímos funciona. Segundo Dennett, Chalmers deveria de reconhecer que temos muita informação paralela sobre o funcionamento dos neurónios e que provavelmente isso já é suficiente para fazer algo semelhante com um computador. A não ser assim, seria credível o estudo de um caso como o John Searle na sua obra A Redescoberta de uma Mente. Eu passo a dizer que temos um problema, eu acho que é nesse slide. Temos um problema neurológico e aconselhamos-nos a fazer uma cirurgia na qual se substitui uma parte danificada com um pouco de silicone. Depois acontece o mesmo a outra parte, outra cirurgia, ou seja, sucessivas cirurgias vamos substituir pequenas peças do nosso cérebro e até à última, que seria a última peça a ser substituída. A tese de Searle é que a consciência desse sujeito se vai apagando progressivamente a cada momento que se vai substituindo cada uma das peças. Mas também pode acontecer ela apagar-se substituindo só uma única peça. Pode ser a peça-chave. Nós não sabemos. Podemos imaginar que uploads em parte seriam até comuns. No futuro nós incrementamos memória porque temos que estudar muito mais e parece que isso é uma coisa que pode ser normal. Mas o caso é que talvez o desaparecimento da consciência súbito seja algo do tipo apaga e acende, ou mesmo que nos tornemos mesmo zombies, com uma pequena mudança. A visão de apagamento progressivo da consciência, que um ser vai ligeiramente perder a consciência, mas que no fim se refere aos outros como sendo um sujeito consciente, como tanto, continuando consciente, embora ele não seja. O mais plausível é que a consciência... Sim. O mais... perdi-me agora? Não faz mal. Bom, para Chalmers o mais plausível é que a consciência permaneça constante durante o processo e o cérebro não admite isso, ou seja, trocarmos pequenas partes do nosso cérebro provavelmente acabaria com aquilo que nós chamamos eu. Se o Chalmers concorda muito com a tese materialista do Dennett acerca do funcionamento da mente, por que é que ele não abraça o materialismo de Dennett? Diz-nos a hipotética uploading da mudança de peças no nosso sistema funcional pode transformar pessoas nos zombies e é provavelmente uma possibilidade lógica. Eles não concordam, nem Dennett nem Chalmers, com o facto da questão sobre a consciência e a possibilidade lógica dos zombies. Dennett chegou mesmo a dizer a Chalmers que devia procurar ajuda médica para não se debruçar sobre esses temas. O Dennett está convencido que existem razões suplementares para a posição de Chalmers, ou seja, usando um pouco com o Chalmers, ele diz, não pode ser só a tua crença, provavelmente, enquanto filósofo eles respeitam-se mutuamente, então, provavelmente, porque é que o Chalmers se iniciou nesta empreitada de pensar na singularidade?
Bom, Dennett faz umas brincadeiras e diz que pode ser por fé, ou seja, eu tenho uma crença muito forte, como nós todos temos quando defendemos uma teoria, acerca de desconfiar que a consciência é um facto suplementar, então seria um porquê. Outro é a fama. Qualquer filósofo que encontre uma boa matéria, então faz um bom artigo e pelo menos fica-nos a falar acerca disso durante muito tempo, pelo menos para provar que ele está errado. Por ficção, só para escrevermos mais um livro de ficção, ou porque a filosofia perseguimos as nossas intuições enquanto filósofos e provavelmente isso faz com que nós possamos explorar várias hipóteses lógicas. Ou uma última razão, ou penúltima, também por diversão, ou seja, pensar na singularidade nos computadores e na hipótese de um sistema não orgânico poder ser inteligente e interagir connosco, mas há um outro motivo para nós pensarmos na singularidade e ela é transversal a muitos temas, que se trata do medo. Então, provavelmente, Chalmers está motivado pelo medo que todos nós temos de morrer. Aquilo que eu digo, e estou mesmo a terminar, é que o materialismo oferece uma boa promessa da contínua sobrevivência indefinida. Isto porque talvez a intenção de Chalmers seja só subtil, não se deve somente a ter medo da morte, mas se calhar o uploading não é mais daquilo do que nós sistematicamente fazemos quando nós queremos criar ficções e tentamos convencer os outros através do nosso próprio aparato, com um outro aparato linguístico, de que nós temos razões. O materialismo pode estar errado. O funcionamento é ótimo, de um aparato idêntico em funcionamento ao nosso aparato cognitivo. Pode levar-nos a desprezar o facto de que parece evidente que somos conscientes de um modo vivo. Uma inteligência artificial pode criar respostas indiscerníveis das dos humanos e em grau superior, mas não é, ou talvez, o mesmo que ser-se um ser vivo. Nada se acrescenta acerca da natureza ou da melhor explicação acerca da nossa consciência ou uma boa resposta para o problema difícil da consciência. Mas antes faz com que possamos ter de concorrer com o nosso desejo de imortalidade. Conta saber se no caminho da imortalidade não cometemos um suicídio coletivo consciente ou não. Conclusão: o desejável desenvolvimento da inteligência artificial não deve ser confundido com o desejo bem narcísico de criar um ser tal como nós e que seja consciente, tal como nós, ou que aparente sê-lo como muitos de nós. Uma tese que defendemos é que, mesmo que a singularidade se torne numa realidade a curto prazo, é vital que essa ultra-inteligência não seja associada à consciência, a não ser assim o uploading, longe de garantir a nossa sobrevivência, ou a sobrevivência da espécie humana, poderá ser antes o seu carrasco. Seremos uns monstros inadaptados. Obrigada. Muito obrigada, Ana Batista. Queria só, não temos muito tempo para perguntas, queria a vossa compreensão, uma ou duas questões no máximo, estamos um bocadinho atrasados. A sua comunicação levanta realmente muitos de todo o género. Está sim, a ideia de imortalidade que acabou por apresentar no fim leva-me a duas coisas. Uma é que ao filósofo, não é filósofo, ao pensador cientista Ray Kurzweil, sobre o qual apareceu aqui há uns anos na revista Time um artigo exatamente sobre a singularidade. Ele é também um inventor, este Ray Kurzweil.
Isto para dizer o quê? O título era a imortalidade da Time. As pessoas deixariam de morrer, ou as pessoas, ou a maioria das pessoas, volta de 2035. Já está perto, ou 45, não sei, assim uma coisa. Ora bem, na origem desta questão da singularidade, acaba por ser um salto qualitativo, ou diferenciador no âmbito da evolução humana, isto é, nós, em vez de seres biológicos, gradualmente, aliás, não por esta palavra, está ligada de facto à robótica, e há muitas pessoas nos Estados Unidos e pessoas do MIT, etc., como este senhor que eu falei que aceitam, pensam que esta questão da singularidade ou da possível até extinção biológica, da nossa extensão biológica, é algo a ter muito em conta. E mais que a questão de sermos, a inteligência ser aumentada, e realmente aí até os robôs poderem superar-nos, põe-se a questão de se é possível que ganhem consciência, que tenham sentimentos e que, portanto, produzam seres da natureza que, se não tiverem sentimentos, ou ao mesmo tempo, poderão ser altamente destrutivos. Portanto, a partir daí, só que aquilo que aqui é o Chalmers é já um comentário sobre esta questão, não deixa, contudo, de estar assente numa base científica, inclusivamente à Universidade da Singularidade nos Estados Unidos, onde poderão ver, e o site onde poderão ver muitas destas questões. Mas o hiato, o corte, é possível, segundo os cientistas que trabalham nestas questões da inteligência artificial e da robótica. Eu não sei se percebi bem a sua questão, mas parece-me que é verdade que a singularidade é algo que está aqui à nossa à porta. Há computadores que simulam emoções. Eu acredito na inteligência artificial como uma realidade presente, se não passada, não é tanto uma coisa futura. A minha questão e aquilo que eu trouxe aqui, ou levar-vos a pensar, é, primeiro, se o nosso desejo de uma inteligência artificial é de funcionamento e que ela funcione para nós, ou se é antes da criação de inesmeidades acerca de nós, filhos, pares, emoções e outros tantos artificialismos. Eu acredito que no passo de um uploaded eu me perda e que eu vou crescer nessa passagem. Se calhar temos que pensar se vale a pena a minha perda versus minha eterna existência enquanto um organismo, qualquer coisa que já não sou eu. Gostava que, enquanto filósofo, se calhar se pensasse que a consciência não interessa nada à inteligência artificial, mas que a inteligência artificial serve muito bem para aquilo que serve. Não serve para ter consciência. Essa é a minha opinião. Pois, aqui a questão é colocada já depois dessa questão. Eu agora ia pedir, se calhar, para continuarmos, depois, se calhar, no intervalo no final, terá a oportunidade de esclarecer mais alguma coisa. Eu seria muito bem.